If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na semana passada, nós tivemos aí uma aula, a parte 1, sobre a República Oligárquica, em que nós falamos sobre a questão do voto de cabresto, do clientelismo, coronelismo, política dos governadores. Enfim, nós conversamos sobre algumas características desse período da Primeira República, chamado República Oligárquica. Falamos, inclusive, da política do café com leite, aquela em que alternava o poder entre duas oligarquias, entre São Paulo e Minas Gerais. Falamos, inclusive, o motivo, o porquê de se chamar assim política do café com leite, mas nós sabemos, como eu expliquei para vocês aquele dia, que eram duas oligarquias que plantavam, que eram ricas em plantações cafeeiras, e isso é que faz com que elas sejam dois estados, duas oligarquias poderosas nesse momento. Na última aula eu passei uma atividade para vocês, eu escaneei aqui algumas páginas do livro, acredito que não seja esse livro que vocês vão utilizar, mas é um livro que nos outros anos, os nonos anos utilizaram, falando aí sobre esse período, sobre a República Oligárquica. E deixei duas atividades para vocês fazerem nessas páginas, Uma delas mostrando duas ilustrações para vocês analisarem. Na aula de hoje, na primeira aula dessa semana, nós vamos então corrigir essas atividades, tá? Antes da gente dar aí andamento no nosso conteúdo, nós vamos corrigir. Então, vou ler junto com vocês essas atividades e vou mostrar aqui a correção, tá? Vem comigo. Olha só, primeira coisa, lá no livro de vocês, no livro que eu encaminhei para vocês, eu coloquei aqui algumas páginas. A primeira é sobre a consolidação da República, falando sobre o sistema eleitoral, sobre o coronelismo. Vou colocar aqui, passando também junto comigo, essas páginas aqui para vocês terem conhecimento, para vocês se lembrarem. O primeiro exercício é sobre os documentos em análise, E aí tá escrito, olha, observe as imagens a seguir e responda as questões no caderno. No documento 1, eu tenho aí uma pessoa, na verdade duas pessoas tentando fechar a outra ou abrir o que parece um caixão. Do outro lado da legenda do documento 1 está escrito O Eleitorado Fantasma, publicado na revista Fonfon em 1907. Do outro lado tem o documento número 2, em que inclusive eu já havia mostrado para vocês esta imagem, essa charge, falando sobre as eleições de cabresto. Então eu tenho ali a urna, e um coronel, um suposto coronel, segurando aí por meio do cabresto o eleitor, que está indo ali meio que obedecer às ordens desse coronel. Na legenda, sempre que houver charge, é interessante a gente observar essas legendas, tá bom? Elas podem nos dar aqui algumas dicas, algumas possibilidades do que a gente poderia responder, beleza? E aqui embaixo, então, charge criada por Alfredo Storni e publicada na revista Careta, dia 19 de fevereiro de 1927. A imagem mostra um eleitor sendo levado pelo cabresto para votar. E a pergunta é: descreva as imagens relacionando-as ao sistema político-eleitoral do Brasil no início do século XX. Ora, meninos, é importante aqui vocês se lembrarem, do que eu contei para vocês lá na explicação da República Oligárquica, dessas estratégias utilizadas pelos coronéis para poder ganhar as eleições. Então, normalmente, eles manipulavam as pessoas, controlavam esses votos. Lembra que eu falei assim, meninos? Inclusive, eles pegavam os nomes das pessoas que já haviam falecido para que eles pudessem utilizar esses nomes nessa votação, nessas eleições, porque aí computaria novos votos. Então, nessa primeira charge,
em que aparece aí as pessoas abrindo como se, o que parece um caixão, é justamente simbolizando aí estes votos fantasmas que aconteciam aí nesse período da Primeira República. Já na segunda charge demonstra aí esse voto de cabresto, simbolizando o controle desses coronéis sobre o voto dos eleitores. Mas antes, né, para que fique mais claro ainda para vocês, eu quero que vocês aprendam a responder as questões de forma completa. Todos os meus alunos, desde o 9º ano, e quando vão fazer as minhas provas discursivas, já sabem a minha forma de avaliar. Então, eu já vou começar esse trabalho aqui com vocês, porque quando nós retornarmos com essas provas, né, e quando nós retornarmos aí presencial, já é interessante vocês terem isso em mente, vocês saberem a forma como eu peço nas provas para vocês serem avaliados. Quando ocorre uma pergunta, né, subjetiva, ou seja, discursiva, né, que você tem aqui que escrever, eu gosto que o aluno responda a ela de forma completa. Como que é uma resposta completa? É ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Vanessa, mas isso é uma redação? Sim, é uma mini redação. É uma redação pequenininha. Mas vocês concordam comigo que todas as vezes que você vai começar um assunto, você precisa introduzir, você precisa preparar o terreno. Eu dou um exemplo muito simples. Uma vez eu estava caminhando aí nos corredores da escola mesmo e uma funcionária me parou e falou: olha, Vanessa, sobre aquele... Ela falou assim: Vanessa, não é para deixar os meninos saírem não, que não sei o que, não sei o que. Falou algo semelhante a isso. E eu olhei para ela e falei assim: calma, faça primeiro a introdução, do que você está falando? É sobre o quê? Aí ela explicou: não, é sobre aquela situação específica, não é para você deixar os alunos saírem assim, conforme foi conversado antes, tudo bem? Falei: agora ficou claro, né? Então, todas as vezes que você vai começar um assunto, você precisa preparar esse terreno, você precisa introduzir o assunto. Por isso que, por exemplo, né, uma resposta a essa pergunta: descreva as imagens relacionando-as ao sistema político eleitoral do Brasil no início do século XX. Aí simplesmente você coloca lá, documento 1, 2 pontos, representa o voto fantasma. Documento 2, 2 pontos, representa o voto de cabresto. A resposta está correta? Parcialmente correta. Numa prova minha, provavelmente, você perderia vários décimos por isso, porque você deveria escrever. Como que eu coloco uma resposta completa? Vou mostrar para vocês aqui. Eu construí essas respostas completas para que vocês já tenham aqui um exemplo de como funcionaria isso, tá? Não quero que vocês apaguem as respostas de vocês e coloquem as minhas que eu vou mostrar aqui, não é isso, tá? Mas que vocês façam esse exercício de já ir se acostumando a responder uma questão de forma completa, tá bom? Então, por exemplo, se eu te pergunto: onde mora a Vanessa? E aí você vai me responde assim: Morrinhos. Pensa comigo, se você não tem acesso à pergunta, somente a resposta, você saberia do que a pessoa está falando? Simplesmente, Morrinhos. Você saberia o que ela está respondendo? Não. Então, uma resposta completa para essa pergunta seria: a Vanessa mora em Morrinhos, uma cidade do estado de Goiás. Ponto. Uma cidade do estado de Goiás, estou complementando, mas uma resposta completa poderia ser: a Vanessa mora em Morrinhos, né? É coisa boba, coisa que vocês aprendiam e aprenderam, né, na verdade, lá no ensino fundamental, primeira fase, né, a responder completamente a resposta, a pergunta, né, você pegava um pedaço da pergunta, copiava na resposta e completava. É isso que eu peço para vocês, para que vocês façam essa introdução, para que vocês tenham ali uma preparação do terreno, de forma que, se eu tampar a pergunta e ler apenas a resposta, eu vou entender aquilo que você está falando. Eu sempre dou esse exemplo, né, essa dica para os meninos. Se você não sabe se a sua resposta está completa, faça esse exercício. Tampe o enunciado e leia somente a resposta. Você conseguiu entender do que a pessoa está falando sem ler o enunciado, sem ler a pergunta? Conseguiu? Então, sua resposta está completa. Não conseguiu? Então, provavelmente está faltando alguma coisa na sua resposta. Muito provavelmente é a introdução, tá
bom? Mas eu trouxe, como eu disse aqui para vocês, essas respostas, né, exemplos para vocês irem se acostumando, tá? Vem cá comigo que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, eu tenho aqui uma página, né, no meu computador que eu abri para a gente ter esses modelos. Então, correção, livro, página 14, né? Então, respondendo aquela pergunta lá, vou lê-la novamente, tá? Descreva as imagens relacionando-as ao sistema político-eleitoral do Brasil no início do século XX. Seria mais ou menos assim uma resposta completa e correta. O documento 1 mostra fantasmas e faz referência aos votos de pessoas mortas. O documento 2 mostra um eleitor com orelhas de burro e cabresto, sendo conduzido por um coronel, né, representando aí o voto de cabresto, como por exemplo. Tá vendo que são respostas simples, são respostas curtas, não precisa fazer uma redação inteira, né? Escrever, preencher todas as linhas, mas a resposta tem que estar completa, tá bom? Vamos para número 2 aqui. Explique cada uma das questões políticas satirizadas na imagem. Aqui seria uma resposta modelo. O documento 1 critica o uso desonesto do nome de eleitores mortos para garantir votos aos candidatos dos coronéis. O documento 2 critica o voto de cabresto, que consistia em o eleitor votar no candidato e ou sob ameaça de sofrer alguma violência. Então, aquilo que a gente havia conversado já na aula passada, como essas ameaças desses coronéis chegavam aí, né, era um trunfo para ele manipular o voto dessas pessoas ali que estavam localizadas no seu curral eleitoral, tá? Então, mais uma vez, uma resposta simples, curta, mas que ela é completa, beleza? Evitem, então, colocar 2 pontos de forma desnecessária, não faça esquema, né, desenhe na resposta, é texto, tá bom? Uma questão dissertativa, né? Então, ela quer texto, tá? Vamos aqui, então, para a página 15, para um exercício sobre um texto. Então, eu vou ler aqui junto com vocês, vou colocar aqui na tela o texto, para que se vocês quiserem acompanhar comigo essa leitura, tá? Leia o texto a seguir e responda as questões no caderno. Na história republicana brasileira, o governo de Campos Salles representa o início da rotinização do regime, ou seja, o estabelecimento das normas de funcionamento político da República Velha. Interessante aqui falar que durante muitos anos, né, se utilizou esse termo República Velha para se referir a esse período da Primeira República, né? Algumas bibliografias ainda trazem isso, às vezes algumas questões de vestibulares ainda utilizam esse termo República Velha. Hoje em dia é muito difícil a gente usar, né, principalmente em sala de aula, a gente sempre fala para os alunos Primeira República, porque o termo República Velha foi dado justamente pelos povos que vieram, né, pelos governos que vieram depois de 1930, que instauraram aí um regime também que era republicano, mas de forma diferente desse da Primeira República. Então, para diferenciar um do outro, eles colocaram o nome aí de República Velha, tá? Mas ultimamente a gente usa mais o termo Primeira República, porque a gente considera esse termo República Velha como pejorativo, tá? Então, é óbvio que vocês precisam saber que esse termo existe e que ele se refere à Primeira República, mas eu prefiro que vocês utilizem o termo Primeira República para se referir a esse período que nós estamos estudando, tá bom? Então, continuando a leitura, que tinha na alternância de presidentes entre Minas e São Paulo e no voto de Cabresto seus maiores exemplos. Embora tenha cabido ao presidente Floriano Peixoto, entre 1891 a 1894, a fama de consolidador da República, em função da neutralização das ameaças de restauração da monarquia ocorridas em seu governo, coube ao governo de Campos Salles estabelecer as rotinas políticas e institucionais da nova ordem. O sistema político, embora já configurado em termos formais pela Carta de 1891, pela Constituição,
que estabelecia como dispositivos fundamentais a república como forma de governo, o presidencialismo como sistema de governo, o federalismo e a divisão dos poderes. Ganha contornos mais concretos através de um pacto não escrito entre o presidente e os chefes políticos estaduais. A formulação desse pacto trazia o reconhecimento, por parte de Campos Salles, da pré-existência de uma distribuição natural do poder na sociedade brasileira. Embora as bases legais do poder político tenham sido estabelecidas pela Constituição de 1891, importava a Campos Salles considerar as suas bases reais, segundo ele, contidas nos estados e em seus chefes políticos. Então aqui, meninos, esse texto traz pra gente aquela questão da política dos governadores, em que o Campos Salles, em seu governo, instituiu para que houvesse aí esse apoio mútuo entre os coronéis, os candidatos a governador, senadores, enfim, aquele acordo para que se chegasse ao poder de fato quem eles queriam na época. Tá? Então, diante desse texto, temos aqui 3 questões para a gente resolver. A primeira delas é, de acordo com o texto, em que momento da história do Brasil ocorreu o governo de Campos Salles? Ora, o governo de Campos Salles aconteceu nesse período da Primeira República. Percebam que não é uma resposta muito complexa, um texto aqui que pode parecer difícil de se entender, mas as questões elas são bem direcionadas, bem fáceis de responder. Então, qual o período do governo de Campos Salles, sendo que foi ele que instituiu a política dos governadores estabelecida ali na Primeira República, tá? Olha só a resposta que eu coloquei aqui para vocês. O governo ao qual se refere o texto é localizado na Primeira República no Brasil. Resposta simples e completa. Tá? Não precisa ser uma resposta enorme, um texto enorme para você ter uma resposta completa. Resposta simples, ok? Número 2. Qual foi o sistema político instituído no período? O sistema político instituído no período foi o regime republicano. Então, até então, nós estávamos ali na Primeira República. Qual era o tipo de regime? Qual era o governo, Qual era a forma de governo instituída nessa Primeira República? O regime republicano, obviamente. Tá? Então, resposta, mais uma vez, simples, curta e completa. Número 3. O que foi estabelecido pelo governo de Campos Salles? Então, de acordo aqui com o texto, nós percebemos que no governo de Campos Salles foi estabelecida normas e rotinas políticas e institucionais da República, como no caso da política dos governadores. Um acordo que não existia por escrito, aqui no próprio texto deixa bastante claro isso, mas era um acordo de boca a boca, um acordo aí entre essas pessoas para se ajudarem, para que, por exemplo, quando o candidato ganhava, o deputado, por exemplo, aquele município, aquela região que tinha ajudado ele a se candidatar, receberia mais verbas, tá? Ficou claro, meninos? Se ainda tiver ficado alguma dúvida, mande mensagem lá no WhatsApp. Tá? Aqui são exemplos de como vocês poderiam responder de forma completa uma questão, mas de forma simples, tá bom? Espero que vocês tenham acertado todas as questões. Não se preocupem em apagar a resposta de vocês e colocar essas que eu coloquei aqui para vocês, só se ela estiver de fato errada, Mas caso contrário, se você tiver escrito a mesma coisa só com palavras diferentes, deixa a sua resposta, tá bom? Qualquer coisa, manda mensagem lá no WhatsApp pra gente conversar, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.